Vamos lá, povo de Deus, vamos orar para que a gente possa iniciar a nossa leitura, tá bom? A pastora vai orar e eu vou iniciar com o capítulo 36. Pastora. Senhor eterno Deus, Pai de infinita misericórdia, Deus Criador dos céus e da terra, que apresente, Senhor, essa noite, meu Pai, mais um dia de leitura, o nosso sexto dia, que o Senhor abra o nosso entendimento, que possamos, meu Pai, receber a Tua palavra, Senhor, em nossos corações e sermos praticantes, Senhor, com muita alegria, Senhor, de tudo isso. É assim, meu Pai, que eu oro nessa noite e te agradeço por tudo. Em o nome de Jesus. Amém. Qualquer coisa, se alguém ligar, você vai. Vamos embora. Gênesis capítulo 36. São estes os descendentes de Esaú, também chamado de Edom. Esaú casou com duas mulheres do país de Canaã, isto é, com Ada, filha de Elon, o Eteu, e com Olibama, filha de Aná e neta de Zibeão, o Eveu. Esaú casou também com Bazemate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Ada foi mãe de Elifaz, Bazemate foi mãe de Reuel. E Olibama foi mãe de Jeús, Jalã e Corá. Esses foram os filhos de Esaú que nasceram quando ele estava morando na terra de Canaã. Depois Esaú foi para outro lugar com as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas e toda a gente da sua casa, separando-se assim do seu irmão Jacó. Esaú levou consigo todas as suas ovelhas e cabras, todo o seu gado e tudo que havia conseguido no país de Canaã. Esaú saiu dali porque a terra em que ele e Jacó estavam morando era pequena demais para os dois. Eles tinham muito gado e por isso não podiam ficar juntos. Portanto, Esaú também, chamado de Edom, foi morar na região montanhosa de Seir. Às vezes o lugar é tão pequeno que é necessária a separação para que não haja nenhum tipo de problema. Segue a lista dos descendentes de Esaú, o antepassado dos Edomitas, que vive na região montanhosa de Edom, também chamada de Seir. Ada, mulher de Esaú, teve um filho chamado Elifaz. Os filhos de Elifaz foram 5, Temã, Omar, Zefo, Gaetã e Kenaz. Com a sua concubina, Timna, Elifaz teve Amaleque. Bazemate, outra mulher de Esaú, teve um filho chamado Reuel. E Reuel foi pai de 4 filhos, Naate, Zera, Sama e Misa. Quando chega a parte de genealogia, parece que não é importante nem interessante, mas vamos continuar lendo, vocês vão ver histórias maravilhosas. Esaú tinha outra mulher chamada Olibama, filha de Aná e neta de Zibeão. Os filhos dela foram Jeús, Jalã e Corá. Segue a lista das tribos que descendem de Esaú. De Elifaz, o filho mais velho de Esaú, descende as seguintes tribos: Temã, Omar, Zefo, Kenaz, Corá, Gaetã e Amaleque. Estes foram descendentes de Ada, mulher de Esaú. De Reuel, descendem as seguintes tribos: Naate, Zera, Sama e Misa. Estes foram descendentes de Bazemate, outra mulher de Esaú. De Esaú, com sua outra mulher, chamada Olibama, filha de Aná, descendem as seguintes tribos: Jeús, Jalã e Corá. Todas essas tribos são descendentes de Esaú. A gente fala que outra mulher de Esaú, outra mulher de Esaú, mas sabemos que no nosso tempo, cada um só pode ter uma esposa e cada mulher o seu próprio marido. As primeiras tribos que moraram na terra de Edom eram descendentes de Lotã, terra de Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizã, todos eles filhos de Seir, o Oreu. Lotã foi o pai dos grupos de famílias de Ori e de Omã. Lotã tinha uma irmã chamada Timna. Sobal foi o antepassado dos grupos de famílias de Alvã, Manaate, Ebal, Sefon e Onã. Zibeão foi pai de 2 filhos, Aias, o Aias, né? E Aná. Este foi o Aná que descobriu as fontes de água quente no deserto, quando estava tomando conta dos jumentos do pai. Quando ele estava trabalhando para o pai, descobriu algumas coisas. Quando nós trabalhamos para o pai, sempre vamos descobrir algumas coisas. Vamos lá.
Aná foi o pai de Dizon, que foi o pai dos grupos de famílias de Endã, Esbã, Itrã e Querã. Aná também foi o pai de uma filha chamada Olibama. Ezer foi o pai dos grupos de famílias de Bilã, Zaavã e Acã. Dizã foi o pai dos grupos de família de Uz e Arã. São estas, portanto, as tribos dos Oreus na terra de Edom. Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Você escutou tanto que já era para ter decorado. Os seguintes reis governaram a terra de Edom, um depois do outro, no tempo em que Israel ainda não tinha rei. Olha, observe, Israel ainda não tinha rei. Belá, filho de Beor, da cidade de Naba, Jobabe, filho de Zera, de Bozra, Uzã, da região de Temã, Haddad, filho de Bedade, da cidade de Avite, ele derrotou os midianitas numa batalha na terra de Moabe. Samilá, da cidade de Masreca, Saul de Reobote do rio Eufrate, Baal-Anã, filho de Acbor, Haddad, da cidade de Paú, o nome da mulher dele era Meetabel, filha de Matrede e neta de Mequizarrabe. Cada nome lindo, irmão. De Esaú vieram as seguintes tribos, edomitas, Timna, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã. A região em que morava cada uma dessas tribos recebeu o nome da sua tribo. Se sair algum nome diferente, perdoa que são nomes bem atípicos. Se você quiser estudar esses nomes, cada nome tem um significado. Aí você vai pesquisar lá, você vai entender cada nome desse. E um livro que nós indicamos é o Quem é Quem na Bíblia Sagrada. É um livro top, vai falar sobre a história de todos os personagens da Bíblia. Capítulo 37. Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido. Esta é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras junto com os seus irmãos. Os filhos de Bila e de Zilpa, que eram mulheres de seu pai, os filhos de Bila e Zipa, que eram mulheres do seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que a todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa, de manga bem comprida. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles, e por isso tinham ódio dele, e eram grosseiros quando falavam com ele. Aqui no capítulo 37 começa a grande história de José. Vamos com a gente, continua lá. Verdade. Certa vez, José teve um sonho e contou aos seus irmãos. A quem mais ele deveria contar senão aos seus irmãos? Verdade. Ele compartilhou. E aí é que eles ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim: escutem, que eu vou lhe contar o sonho que eu tive. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente o meu feixe ficou de pé, e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio ainda dele, por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. Com certeza José contava bem com empolgação, né? Porque era um sonho dado por Deus. Depois José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. Ele disse assim: eu tive outro sonho. Desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: o que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. O pai dele deve ter achado que fazia sentido aquele sonho. Um dia, os irmãos de José levaram as ovelhas e as cabras de seu pai até o pasto, que ficava perto da cidade de Siquém. Então Jacó disse a José: venha cá, vou mandar você até Siquém, onde os seus irmãos estão, cuidando das ovelhas e das cabras. Estou pronto para ir, respondeu José. Jacó disse: vá lá e veja se seus irmãos e os animais vão bem, e me traga notícias. Então, dali do vale de Hebrom, Jacó mandou que José fosse até Siquém, e ele foi. Quando chegou lá, ele foi andando pelo campo. Aí um homem o viu e perguntou: o que é que você está procurando? Estou procurando os meus irmãos, respondeu José. Eles estão por aí em algum pasto, cuidando das ovelhas e das cabras. O senhor sabe onde foram?
O homem respondeu: eles já foram embora daqui. Eu ouvi quando disseram que iam para Dotã. Aí José foi procurar os seus irmãos e os achou em Dotã. Eles viram José de longe e, antes que chegasse perto, começaram a fazer planos para matá-lo. Eles disseram: lá vem o sonhador. Venham, vamos matá-lo agora. Depois jogaremos o corpo num poço seco e diremos que um animal selvagem o devorou. Assim veremos no que vai dar o sonho dele. Gente, que maldade desses irmãos. Planejar a morte do irmão por conta do sonho, mas eles fizeram esses planos. Não vamos matá-lo. Não derramem sangue. Vocês podem jogá-lo neste poço aqui no deserto. Isso foi a fala do seu irmão Rúben, quando ouviu tudo isso. Porque ele planejava salvá-lo dos irmãos e mandá-lo de volta até a casa do pai. Quando José chegou ao lugar onde os seus irmãos estavam, eles arrancaram dele a túnica longa, de mangas compridas, que ele estava vestindo. Depois o pegaram e o jogaram no poço, que estava vazio e seco, e sentaram-se para comer. De repente, viram que ia passando uma caravana de ismaelitas, que vinham de Gileade e ia para o Egito. Os seus camelos estavam carregados de perfumes e de especiarias. Aí Judá disse aos irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Em vez de o matarmos, vamos vendê-lo a esses ismaelitas. Afinal de contas, ele é o nosso irmão, é do nosso sangue. Os irmãos concordaram. Quando alguns negociantes mediantes passaram por ali, os irmãos de José o tiraram do poço e o venderam aos ismaelitas por 20 barras de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Quando Rubem voltou ao poço e viu que José não estava lá dentro, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Ele voltou para o lugar onde os seus irmãos estavam e disse: o rapaz não está mais lá. E agora, o que é que eu vou fazer? Então os irmãos mataram um cabrito e com o sangue mancharam a túnica de José. Depois levaram a túnica ao pai e disseram... Observe que no versículo 29, lembra do que Rúben fez com seu pai, que se deitou com a sua concubina, e eu disse que lá na frente eu explicaria. Rúben era o mais velho, deu uma ordem, mas seus irmãos não obedeceram porque ele não tinha moral. Quem não tem testemunho, muitas das vezes não tem moral, porque não faz aquilo que fala. Então, por isso que seus irmãos, quando ele voltou, os irmãos já tinham feito algo que ele não havia concordado. Mas vamos lá, continua. Depois levaram a túnica ao seu pai e disseram: achamos isso aí. Será que é a túnica do seu filho? Jacó a reconheceu e disse: sim, é a túnica do meu filho. Eles não falaram, né? Será que é a túnica do nosso irmão? Eles estavam tão tomados pelo ódio, tão cegos pela crueldade e a maldade, que eles não colocaram nem o adjetivo de irmão, falaram seu filho. Poxa, quanta maldade, né? Bem interessante, pastora. E aí, sim, é a túnica do meu filho. Certamente algum animal selvagem o despedaçou e devorou. Então, em sinal de tristeza, Jacó rasgou as suas roupas e vestiu roupa de luto. E durante muito tempo ficou de luto pelo seu filho. Todos os seus filhos e filhas tentaram consolá-lo, mas ele não quis ser consolado e disse: vou ficar de luto por meu filho, até que vá me encontrar com ele no mundo dos mortos. E continuou de luto por seu filho José. Enquanto isso, os midianitas venderam José a Potifar, oficial e capitão da guarda do rei do Egito. Poxa, que tristeza para esse pai, né? Ver o seu filho sendo morto e sem saber onde ele estava e acreditando realmente que um animal teria feito isso. Mas ele vai saber do restante. Vai, porque não há nada de oculto e que Deus não revele, tá bom? Vamos lá. Por esse tempo, Judá se separou dos seus irmãos e foi morar na casa de um homem chamado Ira, que era da cidade de Adulã. Ali Judá ficou conhecendo a filha de um cananeu chamado Sua. Judá casou com ela e ela lhe deu um filho a quem ele chamou de Er. Ela ficou grávida outra vez e teve outro filho, a quem ela deu o nome de Onã. Depois ela teve mais um filho, em quem ela pôs o nome de Selá. Judá estava em Quezibe quando esse menino nasceu. Para você que entrou agora, nós estamos fazendo a leitura da Bíblia toda. Fica com a gente, tá bom? Porque em 6 meses, até o final do ano, nós vamos ler e todos que acompanharem vão receber um certificado. Judá casou, versículo 6 do capítulo 38. Judá casou o seu filho mais velho, com uma mulher chamada Tamar. O Senhor Deus não gostava da vida perversa que ela levava e por isso o matou. Então Judá disse a Onã: vá e tenha relações com a viúva do seu irmão.
Assim você cumprirá o seu dever de cunhado para que o seu irmão tenha descendentes por meio de você. Ora, Onã sabia que o filho que nascesse não seria considerado como seu. Por isso, cada vez que tinha relações com a viúva do seu irmão, ele deixava que o esperma caísse no chão para que o seu irmão não tivesse descendentes por meio dele. O Senhor ficou desgostoso com o que Onã estava fazendo e o matou também. Então Judá disse a Tamar, sua nora: volte para a casa do seu pai e continue viúva até que o meu filho Selá fique adulto. Ele disse isso porque tinha medo de que Selá fosse morto, como havia acontecido com seus irmãos. Assim Tamar foi morar na casa do pai dela. Passado algum tempo, a mulher de Judá morreu. Quando acabou o luto, Judá foi até Timnate, onde estavam cortando a lã das suas ovelhas. E o seu amigo Ira, de Adulã, foi com ele. Alguém contou a Tamar que o seu sogro ia a Timnate, a fim de cortar a lã das suas ovelhas. Então ela trocou de roupa, deixando de lado as suas roupas de viúva, cobriu o rosto com um véu e se disfarçou. Em seguida, foi e se sentou perto da entrada da cidade de Enaim, que fica no caminho para Timnate. Ela fez isso porque sabia muito bem que Selá já era homem feito, mas Judá não havia mandado que ele casasse com ela. Quando Judá viu, pensou que era uma prostituta, pois ela estava com o rosto coberto. Ele foi falar com ela na beira do caminho, sem saber que era sua nora. Ele disse: você quer ir para a cama comigo? Isso aqui é uma versão atualizada, tá? NTLH. Ela perguntou: quanto é que você me paga? Ele respondeu: eu lhe mando um cabrito do meu rebanho. Está bem, disse ela, mas deixe alguma coisa comigo como garantia de que você vai mandar o cabrito. Primeira coisa, procurou uma mulher que não deveria procurar e olha o que ele vai deixar com ela. Judá perguntou: o que você quer que eu deixe? Ela respondeu: o seu sinete com cordão. Deixa eu só ver aqui, tem outras descrições também. Que é o seu cajado também, né? O seu sinete com cordão e também o bastão que você tem na mão, que é o cajado. Então Judá entregou os objetos. Ele teve relações com ela e ela ficou grávida. Tamar voltou para casa, tirou o véu e vestiu as suas roupas de viúva. Ele deu algo importante para essa mulher por troca de prazeres mundanos. Olha lá o que vai acontecer. Mais tarde, Judá mandou o seu amigo ir a levar o cabrito e trazer de volta os objetos que havia deixado com ela, mas Ira não a encontrou. Ele perguntou aos homens de Enaim se sabiam onde estava a prostituta que costumava ficar na beira da estrada. Aqui não esteve nenhuma prostituta, foi a resposta deles. Ira voltou e disse a Judá: não encontrei a mulher. E os homens do lugar disseram que ali nunca havia estado nenhuma prostituta. Então Judá disse: pois ela que fique com as minhas coisas, assim ninguém vai zombar de nós. Eu mandei o cabrito, mas você não encontrou a mulher. Passados uns 3 meses, foram dizer a Judá: a sua nora agiu como prostituta e agora está grávida. Aí Judá disse: tragam essa mulher para fora a fim de ser queimada. Ele peca, né? E agora quer prejudicar a mulher como sempre, né? Quando a pessoa está errada, quer colocar a culpa no outro. Quando a estavam tirando da sua casa, ela mandou dizer ao seu sogro: quem me engravidou foi o dono dessas coisas. Examine e veja de quem são o sinete com cordão e o bastão. Que é o anel, o cajado e o lenço. Isso, anel, cajado e lenço. Ele deu coisas importantes, o anel, o cajado e lenço. Era depois, a identidade o anel. Isso. Depois a gente traz uma pregação sobre isso. E Judá reconheceu as coisas e disse: ela tem mais razão do que eu. Aí agora ele reconheceu, caiu em si a ficha, estava todo mundo sabendo. Pois prometi casá-la com o meu filho Selá, mas não cumpri a promessa. E nunca mais teve relações com ela. Na hora de Tamar dar luz, descobriram que ia ter gêmeos. Quando ela estava no trabalho de parto, um dos gêmeos pôs uma das mãos para fora. A parteira pegou uma fita vermelha e amarrou na mão dele e disse: este saiu primeiro. Mas ele puxou a mão e o irmão gêmeo nasceu primeiro. Então a parteira disse: como você abriu o caminho? E puseram nele o nome de Pérez. Depois nasceu o outro, o que estava com a fita vermelha amarrada na mão, e ele recebeu o nome de Zerá. Um puxou a mão do outro. Você conhece alguém que gosta de puxar os outros para trás? Que legal. 39, né? José foi levado para o Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era o capitão da guarda do palácio. O Senhor Deus estava com José.
Ele morava na casa do seu dono e ia muito bem em tudo. O dono de José viu que o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo que ele fazia. Assim José ganhou a simpatia do seu dono, que o pôs como seu ajudante particular. Se você estiver em qualquer lugar e a presença de Deus estiver com você, tenha certeza que vai ter alguém observando para colocar você em lugar de honra. José estava com Deus e aí ele foi ser agora ajudante particular. Olha que privilégio. Potifar deu a José a responsabilidade de cuidar da sua casa e tomar conta de tudo que era seu. Dali em diante, por causa de José, o Senhor abençoou o lar do egípcio e também tudo que ele tinha em casa e no campo. Por causa de nós, por causa de cada um de nós, Deus abençoa o nosso patrão, a nossa família. Ele abençoa o lugar onde você quer colocar a sua empresa. Ele abençoa por causa de você, os seus vizinhos. Ele abençoa a sua igreja por causa de você. Então, saiba que você é uma pessoa abençoada por Deus. Potifar entregou na mão de José tudo o que tinha e não se preocupava com nada, a não ser com a comida que comia. José era um belo tipo de homem e simpático. Algum tempo depois, a mulher do seu dono começou a cobiçar José. Um dia ela disse: "Venha, vamos para a cama." Ele recusou, dizendo assim: "Escute, o meu dono não precisa se preocupar com nada nesta casa, pois eu estou aqui. Ele me pôs como responsável por tudo que tem. Nesta casa eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que eu quiser, menos a senhora, pois é a mulher dele. Sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus?" Isso é maravilhoso, essa resposta de José. Ele não queria pecar contra Deus. E ele sabia que tudo que ele tinha sido Deus que tinha dado. Todos os dias, ela insistia que ele fosse para a cama com ela. Gente, não foi só uma vez que ela tentou. Mas José não concordava e também evitava estar perto dela. Mas um dia, como de costume, ele entrou na casa para fazer o seu trabalho. E nenhum empregado estava ali. Então ela o agarrou pela capa e disse: "Venha, vamos para a cama." Mas ele escapou e correu para fora, deixando a capa nas mãos dela. Quando notou que, ao fugir, ele havia deixado a capa nas suas mãos, a mulher chamou os empregados da casa e disse: "Vejam só, este hebreu, que o meu marido trouxe para casa, está nos insultando. Ele entrou no meu quarto e quis ter relações comigo, mas eu gritei o mais alto que pude. Logo que comecei a gritar bem alto, ele fugiu, deixando a sua capa no meio do quarto." Ela guardou a capa até que o dono de José voltou. Aí contou a mesma história assim: "Este escravo hebreu que você me trouxe para casa entrou no meu quarto e quis abusar de mim, mas eu gritei bem alto e ele correu para fora, deixando a sua capa no meu quarto. Veja só de que jeito o seu escravo me tratou." Mais uma vez tramando contra José, planos horrendos, planos horríveis, né? E agora não foi mais os irmãos, foi a mulher de Potifar. Quando ouviu essa história, o dono de José ficou com muita raiva. Ele agarrou José e o pôs na cadeia onde ficavam os presos do rei. E José ficou ali. Mas o Senhor estava com ele e o abençoou, de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Este pôs José como encarregado de todos os outros presos, e era ele quem mandava em tudo o que se fazia na cadeia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava entregue a José, pois o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Quem é abençoado, quem tem Deus, irmãos, sempre vai estar no controle de alguma coisa, porque a liderança desse homem vai fazer muitas mudanças, vai fazer história. Então seja esse homem que tem a presença de Deus. Isso é o que é mais interessante, pastora, é que não importa aonde você está, mas com quem você está. Porque aonde José foi, você vai ver a história, ele prosperou porque ele estava com Deus e ele era fiel a Deus. 40. Passado algum tempo, o rei do Egito foi ofendido por 2 de seus servidores, isto é, o chefe dos copeiros, que era encarregado de servir vinho, e o chefe dos padeiros. O rei ficou furioso com os dois e mandou que fossem postos na cadeia que ficava na casa do capitão da guarda, no mesmo lugar onde José estava preso. Eles ficaram muito tempo ali e o capitão deu a José a tarefa de cuidar deles. Certa noite, ali na cadeia, o copeiro e o padeiro tiveram um sonho cada um. E cada sonho queria dizer alguma coisa.
É bem interessante, você precisa ter cuidado, porque quando as pessoas têm sonho, elas trazem para mim, para a pastora, pastor, isso aqui revela o quê? A gente não fala logo, Deus está dizendo isso, porque todo mundo tem um revelamento, todo mundo tem uma revelação de sonho. Então tem que ter cuidado, porque as pessoas falam coisas que até faz sentido, mas não é a revelação de Deus, porque nem todo sonho é uma revelação. E mesmo que seja, você tem que ter cuidado a quem você conta e a quem você quer a interpretação. Tá bom? Quando José veio vê-los de manhã, notou que estavam preocupados. Você nota quando as pessoas que estão perto de você estão preocupadas, abatidas, você nota ou os passa despercebido? Então, ele perguntou, por que vocês estão com essa cara tão triste hoje? Eles responderam, cada um de nós teve um sonho, e não há ninguém que saiba explicar o que esses sonhos querem dizer. É Deus quem dá a gente a capacidade de explicar os sonhos, disse José. Está vendo? Tem que ser Deus. Vamos, conte o que sonharam. Então o chefe dos copeiros contou o sonho. Ele disse, sonhei que na minha frente havia uma parreira que tinha 3 galhos. Assim que as folhas saíam, apareciam as flores e estas viraram uvas maduras. Eu estava segurando o copo do rei, exprimia as uvas no copo e o entregava ao rei. José disse, a explicação é o seguinte, os 3 galhos são 3 dias. Daqui a 3 dias o rei vai mandar soltá-lo. Você vai voltar ao seu trabalho e servirá vinho ao rei, como fazia antes. Porém, quando você estiver muito bem lá, lembre de mim e, por favor, tenha a bondade de falar a meu respeito com o rei, ajudando-me assim a sair desta cadeia. A verdade é que foi a força que me tiraram da terra dos hebreus e me trouxeram para o Egito. E mesmo aqui no Egito não fiz nada para vir parar na cadeia. José fez um pedido a alguém que ele tinha feito bem, e ele observe que mesmo a gente não fazendo nada, algumas coisas vão sobrevir, algumas coisas vão acontecer. Então não é porque a pessoa está em pecado, não é porque errou, que está acontecendo algo, ou porque você está bem com Deus, que as coisas também não vão desandar. Vamos lá. Quando o chefe dos padeiros viu que a explicação era boa, disse, eu também tive um sonho, sonhei que estava carregando na cabeça 3 cestos de pão. No cesto de cima havia todo tipo de comidas assadas que os padeiros fazem para o rei. E as aves vinham e comiam dessas comidas. José explicou assim, o seu sonho quer dizer isto, os 3 cestos são 3 dias. Daqui a 3 dias o rei vai soltá-lo e vai mandar cortar a sua cabeça. Sangue de Cristo tem poder. Já me imagino que revelação. Depois seu corpo será pendurado num poste de madeira e as aves comerão a sua carne. 3 dias depois, o rei comemorou o seu aniversário, oferecendo um banquete a todos os seus funcionários. Quando é Deus que revela, as coisas se cumprem. Falar em revelação, Deus não revela CPF, Deus não fica revelando tatuagem. O que Deus revela é para a glória dele, irmão, não é para a glória do homem. Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele mandou soltar o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros e deu ordem para que viessem ao banquete. E aconteceu exatamente o que José tinha dito. Exatamente. O rei fez com que o copeiro voltasse ao seu antigo trabalho de servir vinho ao rei e mandou que o padeiro fosse executado. Porém, o chefe dos copeiros não lembrou de José, esqueceu dele completamente. Observe que a história de José começa com 17 anos, que aí quando ele tem um sonho, os irmãos o vendem, e você vai ver quanto tempo se passou até José sair dessa peleja e virar lá o governador. 41. 2 anos se passaram. Um dia, o rei do Egito sonhou que estava de pé na beira do rio Nilo. De repente, saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas, que começaram a comer o capim da beira do rio. Logo em seguida, saíram do rio outras 7 vacas feias e magras, que foram ficar perto das primeiras vacas na beira do rio. E as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Aí o rei acordou, mas tornou a dormir e teve outro sonho. Desta vez ele viu 7 espigas de trigo que saíam de um mesmo pé. Elas eram boas e cheias de grãos. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto. E elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. O rei acordou, tinha sido um sonho. De manhã ele estava muito preocupado e por isso mandou chamar todos os adivinhos e todos os sábios do Egito. O rei contou os seus sonhos, mas nenhum dos sábios foi capaz de dar explicação. Então o chefe dos copeiros disse ao rei, chegou a hora de eu confessar um erro que eu cometi. Um dia o Senhor ficou com raiva de mim e do chefe dos padeiros e nos mandou para a cadeia, na casa do capitão da guarda. Certa noite,
Cada um de nós teve um sonho, e cada sonho queria dizer uma coisa. Lá na cadeia estava com a gente um moço hebreu, que era escravo do capitão da guarda. Contamos a esse moço o nosso sonho, e ele explicou o que queriam dizer. E tudo deu certo, exatamente como ele havia falado. Eu voltei para o meu serviço e o padeiro foi enforcado. Então o rei mandou chamar José e foram depressa tirá-lo da cadeia. Ele fez a barba, trocou de roupa e se apresentou ao rei. Então o rei disse: Fez a barba, trocou de roupa e se apresentou ao rei. Como é que a gente se apresenta diante de Deus? Como é que a gente vem para o culto? Vem de qualquer jeito, de qualquer forma. Diante do rei, a gente tem que vir da melhor forma que nós temos. Amém? Né, pastor? Ele se preparou, se organizou para estar diante do rei. Você está diante do rei agora, se organize. Fique alegre. Não quer dizer que o rei tem vai que mandar tirar te a chamar. barba, que não precisa usar a Boa, barba. boa, boa, boa. Tá? Ali era o costume deles. Ele estava mostrando que ele estava aciado, limpo, para entrar na presença do rei com a roupa limpa, tá certo? Vamos lá. Aqui. Então o rei mandou chamar, se apresentou. Então o rei disse: Eu tive um sonho que ninguém conseguiu explicar. Ouvi dizer que você é capaz de explicar sonhos. Isso não depende de mim, respondeu José. É Deus quem vai dar uma resposta para o bem do Senhor, ó rei. Ele sabia que era Deus, por mais que ele tivesse noção do que ele ia interpretar, mas só vinha a revelação se viesse A de Deus. glória para Deus, né? E ele disse diante do rei. Ele poderia ter ficado calado, mas ele disse diante do rei: É Deus. Aí o rei disse: Sonhei que estava de pé, na beira do rio Nilo. De repente saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas, que começaram a comer o capim da beira do rio. Depois saíram do rio outras 7 vacas, mas estas eram feias e magras. Em toda a minha vida, eu nunca vi no Egito vacas tão feias como aquelas. E as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Mas nem dava para notar isso, pois elas continuavam tão feias como antes. Então eu acordei. Depois eu tive outro sonho. Eu vi 7 espigas de trigo, boas e cheias de grãos, as quais saíam de um mesmo pé. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto. E elas engoliram as 7 espigas cheias de boas. Eu contei os sonhos aos adivinhos, mas nenhum deles foi capaz de explicá-los. Então José disse ao rei: Os 2 sonhos querem dizer a mesma coisa. Por meio deles, Deus está dizendo ao Senhor o que vai fazer. As 7 vacas bonitas são os 7 anos, e as 7 espigas boas também são. Os 2 sonhos querem dizer uma coisa só. As 7 vacas magras e feias que saíram do rio, depois das bonitas, e também as 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, são 7 anos em que vai faltar comida. É exatamente como eu disse. Deus mostrou ao Senhor, ó rei, o que ele vai fazer. Virão 7 anos em que vai haver muito alimento em todo o Egito. Depois virão 7 anos de fome, e a fome será tão terrível que ninguém lembrará do tempo em que houve muito alimento no Egito. A repetição do sonho quer dizer que Deus resolveu fazer isso e vai fazer logo. E José continuou: Portanto, será bom que o Senhor, ó rei, escolha um homem inteligente e sábio e o ponha para dirigir o país. O rei também deve escolher homens que ficarão encarregados de viajar por todo o país para recolher a 5ª parte de todas as colheitas durante os 7 anos em que elas forem boas. Durante os anos bons que estão chegando, esses homens ajuntarão todo o trigo que puderem e o guardarão em armazéns nas cidades, sendo tudo controlado pelo Senhor. Assim o mantimento servirá para abastecer o país durante os 7 anos de fome no Egito, e o povo não morrerá de fome. O conselho de José agradou ao rei e aos seus funcionários, e o rei lhe disse: Não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus. Depois virou-se para José e disse: Deus lhe mostrou tudo isso, e assim está claro que não há ninguém que tenha mais capacidade e sabedoria do que você. Você vai ficar encarregado do meu palácio e de todo o meu povo. Ele obedecerá às suas ordens. Só eu terei mais autoridade do que você, pois eu sou o rei. Neste momento, eu o ponho como governador de todo o Egito. José olhou e disse assim: Rei, você tem que achar alguém aí no Egito
que sim, sabe, é cheio de Deus, do Espírito Santo. Claro que aqui não tinha Espírito Santo, né? É cheio de Deus, alguém assim que tem capacidade, Espírito de Deus. o Espírito de Deus e tal. Aí o rei disse, quem? Só pode ser você, José. Vamos embora. Então o rei tirou do dedo o seu anel sinete e o colocou no dedo de José. Em seguida, mandou que o vestissem com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro no pescoço dele. Eu acho que era parecida assim com a minha, sabe? Se achando, pastor aí. Depois fez com que José subisse no carro reservado para a maior autoridade do Egito, depois do rei, e mandou que os seus homens fossem na frente dele, gritando: abram caminho! Assim José foi posto como governador de todo o Egito. O rei disse a José: eu sou o rei, mas sem a sua licença, ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. Acho que é autoridade, hein? E olha que o rei, mesmo o rei sendo o rei, ele vai pedir conselho, entendeu? E muita gente Verdade. que está abaixo não quer pedir conselho a quem está acima. Geralmente eu faço essa pergunta: para que serve o teu pastor? Para que serve o pastor da tua igreja? Para que nós servimos? Só para estar pregando? Não, é para dar conselho, é para não deixar as pessoas tomarem as decisões erradas. E olha que o rei, mesmo estando acima, ele sabe, pergunta a quem conhece do assunto. E, assim, Todos sabem, e é né? assim que a gente faz. Quando a gente não conhece um determinado assunto, a gente procura e pergunta quem sabe. Vai lá, pastor. O rei pôs em José o nome de Zafenate, Paneia, e lhe deu como esposa Azenate, filha de Potífera, que era sacerdote da cidade de Heliópolis. José tinha 30 anos quando entrou para o serviço do rei do Egito. 17 teve o sonho. Olha o processo de José, 13 anos. Ele saiu da presença do rei e viajou por todo o Egito durante os 7 anos de fartura. A terra produziu cereais em grande quantidade, e José ajuntou todos os cereais e os guardou em armazéns nas cidades, ficando em cada cidade os cereais colhidos nos campos vizinhos. José ajuntou tanto mantimento que desistiu de pesar, pois não dava mais, parecia a areia da praia do mar. Antes de começarem os anos de fome, José teve 2 filhos com a sua mulher Azenate. Pôs no primeiro o nome de Manassés e explicou assim: Deus me fez esquecer todos os meus sofrimentos e toda a família do meu pai. No segundo filho, pôs o nome de Efraim e disse: Deus me deu filhos no país onde tenho sofrido. Então acabaram-se os 7 anos de fartura no Egito, e como José já tinha dito, começaram os 7 anos de fome. Nos outros países o povo passava fome, mas em todo o Egito havia o que comer. Quando os egípcios começaram a passar fome, foram pedir alimentos ao rei. Ele disse: vão falar com José e façam o que ele disser. Quando a fome aumentou no país inteiro, José abriu todos os armazéns e começou a vender cereais aos egípcios. E de todos os países vinha gente do Egito para comprar cereais de José, pois no mundo inteiro havia uma grande falta de alimentos. Um grande investidor, José, né? Visão de longo alcance. Vamos lá para o capítulo 42, tá bom? E aí o 43, o 44, né? E o 45 é que vai concluir, mas aí eu vou ler hoje o último capítulo dessa noite, 42, tá bom? Todos os dias, 21 horas, a gente espera 10 minutinhos, 21 e 10 começa a leitura, 30, 40 minutos aí de leitura, e no final, todos que estão nos acompanhando vão receber um certificado. Pastor mora em outro estado, não tem problema, a gente vai enviar o certificado. Tá bom? Tem e-mail para isso, certificado eletrônico, sem print, tem tanta coisa, né? 42. Quando Jacó soube que havia mantimentos no Egito, disse aos filhos: por que vocês estão aí de braços cruzados? Ouvi dizer que no Egito há mantimentos. Vão até lá, comprem cereais para não morrermos de fome. Então os 10 irmãos de José, por parte de pai, foram até o Egito para comprar mantimentos. Opa, não eram 11? Onde é que está o outro? Mas você vai pegar. Mas Jacó não deixou que Benjamim, olha, o irmão de José por parte do pai e de mãe, fosse com eles. Ele tinha medo de que lhe acontecesse alguma desgraça. Os filhos de Jacó foram comprar mantimentos junto com outras pessoas, pois em todo o país de Canaã havia fome. Por conta de José, o pai já estava ali, né, com trauma. Então ele disse: não, vou deixar Benjamim, que era o único irmão de José, filho da mesma mãe, né? Ele inseguro ali. Como governador do Egito,
era José quem vendia cereais às pessoas que vinham de outras terras, Quando os irmãos de José chegaram, eles se ajoelharam na frente dele e encostaram o rosto no chão. Logo que José viu os seus irmãos, ele os reconheceu, mas fez de conta que não os conhecia. Gente, depois de 13 anos, meu irmão. Olha aí, talvez se fosse alguns de vocês aí, não sei, sabe, quisesse pagar, vão pagar. Mas olha o que José fez. Atitude de cristão. E lhes perguntou com voz dura: vocês de onde vêm? Da terra de Canaã, responderam. Queríamos comprar mantimentos. José reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Por quê? Porque quem faz esquece, mas quem sofre não esquece. Então José lembrou dos sonhos que tinha dito a respeito deles. Olha, a promessa, o sonho se cumprindo. E disse: vocês são espiões que vieram para ver os pontos fracos do nosso país. Eles responderam: de modo nenhum, Senhor. Nós, os seus criados, viemos para comprar mantimentos. Somos filhos de um mesmo pai. Nós não somos espiões, Senhor. Somos gente honesta. Não acredito, disse José. Vocês vieram para ver os pontos fracos do nosso país. Eles disseram: nós moramos em Canaã. Somos ao todo 12 irmãos, filhos do mesmo pai, mas um irmão desapareceu. Observe que é filho do mesmo pai, mas não da mesma mãe. Mas um irmão desapareceu, olha eles mentindo. E o mais novo está neste momento com o nosso pai. José respondeu: é como eu disse, vocês são espiões. E o jeito de provar que vocês estão dizendo a verdade é este: e quanto o irmão mais moço de vocês não vier para cá, vocês não sairão daqui. Isso eu juro pela vida do rei. E o interessante é que eles guardaram o segredo da maldade durante todo esse período, né? Eita, interessante mesmo. E é difícil a gente contar um segredo para alguém de coisa boa e guardar. Acaba que alguém fica sabendo. E ainda mais um terrível desse, né? Eles guardaram, foram fiéis uns aos outros durante esse período e não contaram a ninguém. E quando chegaram na presença do rei, continuaram com a enganação. Não, ele desapareceu. Sem falar de política mesmo, a quadrilha ali era organizada. Um de vocês irá buscá-lo, mas os outros ficarão presos até que fique provado se estão ou não dizendo a verdade. Se não, então é que vocês são espiões. Juro pela vida do rei. E os pôs na cadeia por 3 dias. No terceiro dia, José disse a eles: eu sou uma pessoa que teme a Deus. Vou deixar que vocês fiquem vivos, mas com uma condição. Se de fato são pessoas honestas, que um de vocês fique aqui na cadeia e que os outros voltem para casa, levando mantimentos para matar a fome das suas famílias. Depois tragam aqui o seu irmão mais moço. Isso provará se vocês estão ou não dizendo a verdade. E se estiverem, não serão mortos. Eles concordaram e disseram uns aos outros: de fato, nós agora estamos sofrendo por causa daquilo que fizemos com o nosso irmão. Olha, nós vimos a sua aflição. Olha, irmão, quando pedia que tivéssemos pena dele, porém não nos importamos. Por isso agora é a nossa vez de ficarmos aflitos. Gente, você vê o irmão ali clamando, sabe? E você, aflição, e você não fazer nada. E Rubem, ó Rubem de novo, disse assim: eu bem que disse que não maltratasse um rapaz, mas vocês não quiseram me ouvir, por isso agora estamos pagando pela morte dele. Eles não sabiam que José estava entendendo o que diziam, pois ele tinha estado falando com eles por meio de um intérprete. José saiu de perto deles e começou a chorar. Quando pôde falar outra vez, voltou, separou Simeão e mandou que fosse amarrado na presença deles. José mandou que os empregados enchessem de mantimentos os sacos que os irmãos haviam trazido e que devolvesse o dinheiro de cada um, colocando nos sacos de mantimento. E também que lhes dessem comida para a viagem, e assim foi feito. Os irmãos de José carregaram os jumentos com os mantimentos que haviam comprado e foram embora. Olha, mesmo tudo que fizeram com José, José continuou fazendo bem. Quando chegaram ao lugar onde iam passar a noite, um deles abriu um saco para dar comida ao seu animal e viu que o seu dinheiro estava ali na boca do seu saco de mantimentos. Ele disse aos irmãos: vejam só, o meu dinheiro está aqui no meu saco de mantimentos. Eles devolveram. Todos ficaram muito assustados e tremendo de medo, perguntavam uns aos outros: o que será isso que Deus fez com a gente? Quando chegaram a Canaã, contaram a Jacó, seu pai, tudo que havia acontecido com eles e disseram: aquele homem, o governador do Egito, tratou a gente com brutalidade e nos acusou de termos ido ao seu país como espiões. Nós respondemos: somos homens honestos, não somos espiões. Somos ao todo 12 irmãos, filhos de um mesmo pai.
mas um dos nossos irmãos desapareceu, e o mais novo está neste momento com o nosso pai em Canaã. O governador respondeu: eu tenho um jeito de descobrir se vocês são homens honestos. Um de vocês ficará aqui comigo, e os outros vão voltar, levando um pouco de mantimento para suas famílias que estão passando fome. Mas tragam aqui para mim o seu irmão mais novo. Assim eu ficarei sabendo que vocês não são espiões, mas homens honestos. Aí entregarei o irmão de vocês, e vocês poderão ficar aqui negociando. Aconteceu que quando despejaram os mantimentos, cada um achou na boca do saco um saquinho com seu dinheiro. Quando eles e seu pai viram o dinheiro, ficaram com medo. Então Jacó disse: vocês querem que eu perca todos os meus filhos? José não está com a gente e Simeão também não está. Agora vocês querem levar Benjamim e quem sofre com tudo isso sou eu. Aí Rúben disse ao pai: deixe que eu o trarei de volta para o Senhor. Se não trouxer, o Senhor pode matar os meus 2 filhos. Jacó respondeu: o meu filho não vai com vocês. José, o irmão dele, está morto e só ficou Benjamim. Alguma coisa poderia acontecer com ele na viagem que vão fazer e assim vocês matariam de tristeza este velho. Quer saber como é o resto da história? Quer saber como tudo vai terminar, como vai concluir? Amanhã, 21 horas, a gente conclui mais um dia de leitura, tá bom? Eu quero orar com vocês. Tá bom. Tá bom, o Instagram caiu. Isso. E aí nós vamos orar, só o pessoal do Instagram voltar, tá bom? Para a gente orar com vocês. Você que nos assiste pelo YouTube, já vai clicando aí para seguir o canal. Essa é uma transmissão que você sempre assiste no outro dia. É como se fosse um making off de tudo que a gente fala com o pessoal, de tudo que a gente faz aqui, tá bom? Então não é uma transmissão direta para o YouTube. É uma transmissão gravada, um make-off daquilo que a gente faz aqui todos os dias às 21 horas. E essa foi a forma que nós encontramos para que aquele que trabalha, aquele que não pode assistir à noite, assista durante o dia e não deixe de ler a Bíblia Sagrada. Eu quero que você compartilhe, eu quero que você marque pessoas para que o máximo número de gente, de pessoas, possa ler a Bíblia Sagrada com a gente e ser enriquecido com tudo que nós estamos aprendendo. Amém. Instagram voltou para a gente encerrar com o pessoal? Vou esperar eles entrarem. Deixa só o pessoal aqui entrar que a gente vai encerrar, tá bem? A gente vai orar. E fica com a gente para receber a oração final aí. Tá. O pessoal está entrando, tá bom? Eu quero só pedir perdão ao pessoal do Instagram, mas a culpa não é minha, do próprio Instagram, que ele dá um limite de tempo. Porque dentro do limite que ele dá, a gente consegue fazer. Só que como hoje teve aqueles testes que a gente estava com ruído, acabou que passou um pouquinho do horário. Mas aí amanhã não cai não, ele fica um vídeo só, a gente consegue fazer a leitura dentro do tempo e já consegue lançar ele, entendeu? Isso, vai compartilhando, vai chamando pessoas, amigos, vai dizer: olha, o meu pastor, o pastor da Igreja Boa Semente, a pastora, estão fazendo a leitura da palavra, vamos com a gente. Mas eu já perdi, tem lá no YouTube, tem uns vídeos lá que você pode assistir, você pode acompanhar. E, olha, Instagram, Facebook, YouTube, então de qualquer forma, você consegue fazer a leitura da palavra. É até os 50, Gênesis é até os 50. Nossa, falta bem pouquinho, mais 2 dias a gente acredita que a gente já tem terminado o livro de Gênesis. Isso. Foi rápido. Foi rapidinho. Hoje a gente encerrou aqui no 42. Então amanhã a gente encerra. Amanhã a gente encerra o livro de Gênesis. Se você quiser ler em casa, para quando for à noite só reler com a gente também, fica à vontade. Se estiver indo para o trabalho, o ônibus estiver lotado, demorar a chegar, alguma coisa do tipo, vai lá fazendo a leitura. Tá bom? Então acredito que o pessoal que estava no Instagram aí já voltou, né? Já. Por conta da transmissão. Então amanhã até procura, sabe, coloca um relógiozinho para despertar 5 minutinhos antes das 9, para que de 9h10 a gente comece a leitura, né? Esses dias aqui a gente utiliza alguns equipamentos, então deu um ruídozinho, mas deu para a gente organizar e ajeitar. Então, pastor, ora por a gente, ora pelo povo, e para que os compartilhamentos e eles possam alcançar mais pessoas para lerem e conhecer a palavra de Deus e não serem enganados, né? Que é o principal. E já vai estar também aqui com o nosso presbítero Gerson, a irmã Tatiana também, junto com vocês, fazendo a leitura. Eles vão só se organizar para estar vindo aqui também, tá bom? Junto. É muito bom, é um tempo precioso. É o tempo de você reunir a família,
cada um faz uma leitura aí, cada um acompanha um versículozinho. Chama os filhos, eles gostam de participar. Torna eles participantes da leitura da palavra de E Deus. quer ver uma forma de você compartilhar e divulgar? É bater numa foto. Bate uma selfiezinha, você está na sua TV, você está no seu notebook, no seu celular, você bate uma foto com a gente e aí compartilha lá no teu Instagram, no teu Facebook, colocando mais um dia da leitura da Bíblia. Estamos conseguindo ler a Bíblia toda. Tem muita gente que teve sempre esse desejo e nunca conseguiu. E a sua foto, o seu boomerang, o story, né, que chama, e ali o seu videozinho, sua foto vai ajudar muitas pessoas a nos acompanhar, tá bom? Então faz isso e quando fizer o compartilhamento, a foto, marca a gente, tá bom? Vamos lá, pastora. Senhor eterno Deus, Pai de infinita misericórdia, Deus Criador dos céus e da terra, queremos te agradecer, Senhor, por essa noite, meu Pai, pela tua palavra, por estarmos bem, Senhor, saudáveis. Sabemos, Senhor, que esse tempo tem muitas pessoas enfermas, então somos gratos a Ti por estarmos aqui e pelo privilégio e oportunidade, Senhor, de compartilhar a tua palavra. Deus, que os compartilhamentos sejam feitos para que vidas sejam alcançadas e pessoas despertem, Senhor, para a leitura da Tua palavra. Porque essa palavra, Senhor, ela liberta, essa palavra ela transforma, essa palavra une, essa palavra tira toda a mágoa, todo o rancor. Nós aprendemos, Senhor, muitas coisas através da Tua palavra, então nós queremos sim que todos aprendam. Então, Deus, faz isso chegar a muitas pessoas. Que as famílias sejam impactadas, Senhor, e que elas queiram aprender mais de Ti. É assim que eu oro, Deus, te agradecendo por cada vida e te pedindo a Tua bênção, Senhor, em cada lar, em cada família, em cada pessoa, Senhor, que está ouvindo, a que vai ouvir, a que já ouviu, Senhor, que o Senhor possa derramar as Tuas ricas e poderosas bênçãos sobre esta casa e que o Senhor possa suprir todas as necessidades, Deus. É assim que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Um abraço a todos e amanhã, o 7º dia da leitura, nós vamos ter até o final do ano para ler a Bíblia toda. Então, não é um desafio, mas uma viagem maravilhosa Sim. pela Bíblia Sagrada. Tenho aprendido a cada dia algo que a gente já leu, já releu várias vezes, né, pastora? E a gente vai aprendendo todos os dias cada coisa maravilhosa, Tem tá um bom? grupo no WhatsApp, lá no Isso, Facebook e no Instagram tem um Linktree. Você clica lá e vai ser redirecionado para uns links, ou do grupo de leitura, ou do aplicativo da nossa igreja. Muito bom. Tá tudo lá explicadinho. Faz o seu cadastro, se inscreve no grupozinho, que a gente coloca lá as informações e vai compartilhar algumas coisas com vocês. Ainda não conseguimos fazer muito, porque estamos organizando tudo isso, mas já para a semana vai ter conteúdo lá, vai ter perguntas duvidosas, coisas que fica, poxa, será que é, será que não é, por que aconteceu? A gente vai estar lançando lá as curiosidades, tá certo? Desse passeio na Bíblia que nós estamos fazendo. Tanto no Instagram como no Facebook, tem um nomezinho assim, Linktree. Você clicou, você vai ser redirecionado, aí tem aplicativo, localização da igreja, leitura, WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, tem muita coisa. Já é um link quando você clica, você é redirecionado para tudo. Até o aplicativo da igreja, quem não baixou, baixe aí, você que é membro, faça seu cadastro, que já é sua ficha de membro, tá bom? Deus abençoe vocês, até amanhã, 21 horas. Amanhã a gente encerra o livro de Gênesis. Glória! Você já vai ler um livro da palavra toda. Deus abençoe. Tchau, tchau.